Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E aqui é o Caio. No programa de hoje a gente vai falar tudo sobre visto. A gente juntou todas as perguntas sobre visto e a gente vai resumir, condensar, melhor dizendo, nesse podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram parabéns. Para quem não sabe, precisa ouvir o podcast anterior. Nem precisa ouvir, né? Não. Não precisa. Não. O podcast anterior que eu comento, que saiu a cidadania canadense, eu me tornei na sexta-feira passada canadense. Existe uma diferença entre ser imigrante canadense, a gente comenta, no podcast anterior. Então, finalmente, eu me naturalizei canadense e diversas pessoas tiveram aí, a bondade, cara, a gentileza de mandar uma mensagem de parabéns. Eu agradeço muito, eu fiquei realmente bastante... Eu já estava muito feliz, com a cerimônia de cidadania, e eu comecei a receber mensagens de pessoas que ainda estão no Brasil, vindo, planejando vir para cá, acompanham o nosso trabalho, e me paralisando. Eu fiquei realmente emocionado, e porque eu senti que essas mensagens foram muito sinceras, Sim, sim. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem no YouTube ou através do nosso e-mail. Então, Caio, antes de mais nada, eu acho que eu estou falando de cidadania. Gostaria de comentar rapidamente, o pessoal gosta de comentar sobre a diferença do Brasil com o Canadá, Eu gostaria de comentar uma coisa assim bem simples, Essa semana eu entrei com o pedido do passaporte canadense, Óbvio, Você tira a cidadania, você vai querer ter o passaporte canadense, e eu gostaria de descrever, resumir a experiência que eu tive indo num setor público aqui de Vancouver para pedir esse documento. Não tinha fila, a fila muito pequena, você espera sentado numa cadeira, você chega lá, você já passa uma triagem bem rápida para eles verem se você tem todos os documentos para tirar o passaporte. Se você não tem, eles mandam você para casa. Então isso é bom, que elimina aí a chance da pessoa ficar na fila por muito tempo e depois chega na fila, não faltou tal documento. Então eles fazem essa triagem bem rápida, você senta numa cadeira, tranquilo, e acho que em 30 minutos eu resolvi minha situação lá. Eu fui chamado, eles processaram o meu pedido e, cara, é curioso, isso é bem canadense. Eles falaram, no dia 26, fique preparado que a gente vai bater na sua porta para entregar o passaporte. E é engraçado o preço. Então, é isso que eu ia perguntar para você, Quanto que você pagou? Eu paguei $87 para ter o passaporte canadense. Aí o pessoal pode pensar aí, no Brasil, poxa, caro, É curioso notar que quando eu renovei meu passaporte brasileiro no consulado aqui em Vancouver, eles me cobraram $100, ou seja, o passaporte brasileiro custa $100, e o canadense que eu paguei $87, e ainda tem o serviço de entrega, que é caro. Sim, porque o passaporte brasileiro você tem que pegá-lo no consulado, Tem que ir de novo no consulado e buscar. O canadense eles entregam na sua casa. E detalhe, eu poderia ter mandado esse pedido ainda por carta, por correio. Sim. Assim, mais simples, É impossível. Eu achei, foi assim, muito tranquilo. Sim. Então, Caio, você tem alguma coisa a comentar sobre pão de queijo, não é isso? Pão de queijo? O que isso tem a ver com o Canadá? Que eu realmente, finalmente, eu encontrei um pão de queijo bom aqui no Canadá. Agora, assim que a gente começa a chegar perto do verão, tem muito o que eles chamam de farmer market, que são mercados que eles fazem na rua, ou numa praça, em diversas regiões da cidade, que eles trazem pessoas que produzem produtos locais aqui na região de Vancouver, como vegetais, às vezes frutas, e eles juntam tudo, são tudo coisas orgânicas que eles eles organizam esses mercados e eles vão vender esses produtos locais, E daí, quando foi a primeira edição do Farmers Market desse ano, eu fui na semana passada e quando eu estava andando pelo mercado, eu vi a barraquinha do pão de queijo. E o curioso é que eu cheguei lá, eu falei assim, deixa eu experimentar, Eles estavam distribuindo lá, deixa eu até comprar, um pacote. E quando eu me deparei, eu conhecia as pessoas já há mais de 6, 7 anos, os brasileiros
que estavam vendendo o pão de queijo. E o resultado final é que eu acabei levando, né, 2 pacotes, e que o pão de queijo foi o melhor pão de queijo que eu já comi aqui no Canadá. Eles trazem o polvilho, se não me engano, do Brasil. É realmente excelente. Cara, então para quem tá no Canadá aí, né, saudade do pão de queijo, qual é o site? É ótimo.ca, é isso? Ótimo.ca. Ótimo que nem em português, né? Sim, de ótimo. Ótimo.ca. Não, excelente dica, a gente espera aí que, né, você colocou um post no nosso Facebook, já teve aí mais de 500 cliques, né, de like, muitos comentários, então a gente espera que, né, de alguma forma a gente ajude eles, né, Sim. a promover mais produto, que é um produto excelente, né, e agora só tá faltando um negócio, cara, ter aqui no Canadá, pastel. Pastel, né? Pastel de feira, podia chamar, né, pastel de feira. Né? Isso eu sinto saudade também do Brasil. Quem quiser mandar pastel de feira para nós aqui, pode. Sim. Né, mandar por correio. Mandar por correio. E, Caio, um último recado, nada a ver, né, nem muito a ver com o que a gente vai comentar, mas é que ontem eu fui na pré-estreia do filme do Superman, né, acho que no Brasil vai chamar Homem de Aço, se eu não me engano, e estreia no próximo mês, no dia 2 de julho, eu até dei uma pesquisada antes aqui. Então é o filme do Superman, né? O filme novo, que aqui chama Man of Steel. E o curioso é que eu fui na pré-estreia e a equipe de produção do filme, as pessoas que trabalharam no filme, estavam nessa pré-estreia. Então eu sentei no cinema junto com o pessoal que fez o filme, porque o filme ele foi rodado parcialmente aqui em Vancouver. Então é até curioso, quem tiver vindo para Vancouver, tiver em Vancouver, quiser conhecer onde o Superman virou o Superman, né? É só ir pro como que chama o parque? Chama Seymour Mountain Park, se eu não me engano. É próximo do Lynn Canyon lá, próximo do Lynn Canyon Park, na região de Norte Vancouver. Eu já andei bastante por aqueles lugares lá. É curioso que no filme tem uma cena, sem contar nada do filme, que o Superman, antes de virar, né, o super-herói, né, ele tá no meio de um lugar frio, e tá, acho que nevando ou chovendo, e ele tá sem camisa. E a cena foi feita em Norte Vancouver, no inverno aqui. Sim. Quer dizer, o ator, ele realmente passou frio. Que inclusive na mesma região que foi gravado o X-Men, né? Sim, o Vancouver, né? Acho que a gente já comentou isso. O Vancouver é um lugar aí, cenário de muitos filmes, né? A gente tem até um artigo no Canadá para Brasileiros, só acho que você colocar Vancouver Cinema, Vancouver Hollywood, tem um artigo que a gente coloca inclusive os vídeos, links para cenas dos filmes que são cenários aqui da região central de Vancouver, né? Sim. Então fica essa dica, quando vocês forem, quem for assistir o filme do Superman, todas as cenas que aparecem montanha, neve, foram, tirando, né, a computação gráfica aí que tem bastante, né, foram feitas aqui na região de Vancouver e na cidade de Nanaimo, que é uma cidade aqui próxima de Vancouver. Sim. Então ficou essa dica aí do Superman. Por isso que a gente não gravou o podcast ontem, né, porque você teve que ir na pré-estreia. Sim. Desculpa, Caio. Tudo bem. Eu entendo, né, o seu caso com o Superman. Não, nerd, né? Foi o primeiro filme que eu vi. Eu não vou dar uma de tiozão e dizer que eu assisti o Superman, aquele original da década de 80 no cinema, né? Mas, E também você não vai falar que você já comprou quantos ingressos? 3 ingressos, né? Não, mas aí é porque eu tô indo acompanhando, eu vou acompanhar, né, a nossa mãe, que ela vai assistir também, né? Que você convenceu ela pra ir. Cara, você tá me entregando, tá ficando chato. O Guilherme é viciado pro Superman. Quando abriu a compra de ingresso, ele comprou 3 ingressos já. Não, é pra ver o cenário de Vancouver. Não, exatamente. Então vamos mover pro podcast, Guilherme. Vamos falar um pouco sobre o Canadá também? Se quiser, eu posso continuar falando sobre o Superman, não tem problema. Não, deixa. Super-Homem, né, em português. Super-Homem. Quando eu era criança eu achava que Super-Homem se escrevia com R no meio. Então a gente vai comentar aí de né, já deu pra dar uma descontraída, né, cara? Já. Vamos falar sobre um caso aí que a gente ficou bastante feliz essa semana, um cliente nosso,
a gente ajudou ele a reverter um pedido de negativa, né? Isso é possível, sim, a gente já fez isso diversas vezes, eu diria até, cara, que a gente é especialista nisso, né? Eu acho que foi um dos serviços que a gente mais fez até hoje, nos últimos 8 anos aqui no Canadá. É ajudar as pessoas a reverter casos de visto, inclusive a gente, na nossa área de assinantes, a gente comenta casos pessoais que a gente conseguiu reverter também. Sim, Então, o caso é aquele caso típico. A pessoa, no caso esse aluno, ele autorizou até a gente a citar o nome dele, né? Na verdade, falar sobre o caso. Então, ele chama José Antônio, ele se matriculou no começo do ano, se eu não me engano. Já foi bem no começo, tá? Eu lembro que estava frio aqui ainda. Sim. Novidade, né? Novidade. Estava chovendo bastante. Né? O José Antônio se matriculou no programa de estudo e trabalho que a gente oferece aqui em Vancouver. E demorou para sair um resultado, sair a resposta do consulado e acabou vindo negativa. Ele me contactou e achou, e assim, conversando com ele, eu vi que realmente talvez aí tinha um espaço para a gente entrar com um segundo pedido. E que foi o caso, né? O perfil dele era muito bom, ele realmente estava vindo com o propósito, ele realmente tinha esse propósito de vir para fazer o estudo de trabalho e depois voltar para o Brasil, né? E ele tinha dinheiro, ele tinha economizado dinheiro, 27 anos, né? Uma idade boa. E acontece que conversando com ele, eu percebi que ele não havia adicionado os pais, não havia colocado como documentação, mesmo ele tendo dinheiro, né? Mesmo ele já tendo os valores. Sim. Ele não adicionou a mãe, acho que no caso a mãe que é aposentada, tem uma aposentadoria, uma renda regular, ele não havia adicionado. E curiosamente, enquanto ele estava com essa negativa de visto Canadá, ele saiu o visto americano dele. Então isso nos deu aí uma garantia ainda aí, né, uma esperança maior ainda. Ele entrou com o pedido para rever o visto. E basicamente o que a gente fez, Caio, a solução, até se você quiser comentar sobre a solução, Caio, eu tenho visto negado, eu pego esse pedido, o meu primeiro pedido, né, o pedido que negaram, que eles devolvem, né, o seu pedido. Eu mando de novo. Não, tem muita gente que apenas reenvia, né, ou adiciona só alguma coisa atualizada. Mas a questão é que se o seu visto foi negado é porque tinha alguma coisa errada e que você tem que focar naquilo que o consulado alegou que na verdade foi o motivo da negativa. Então, no caso, né, do João Antônio, o que a gente fez foi analisar aquilo, o motivo pelo qual o visto foi negado e o que a gente poderia adicionar. E como você disse, né, Guilherme, ele não havia adicionado nenhum documento dos pais. Então, uma primeira coisa que a gente fez foi ter adicionado uma carta da mãe dele, falando que ela estaria, né, disposta a ser um suporte financeiro caso ele precisasse de alguma ajuda no futuro. Também adicionou a documentação dela, com aposentadoria, qualquer dinheiro, né, conta bancária que ela tinha, e também em cima desse processo, né, iniciar o processo com uma carta de retratação ou carta de consideração, explicando a situação de uma forma bem breve, né, o porquê que acredita que adicionando esses documentos, né, seria algo positivo, que o consulado deveria analisar novamente o processo dele. Então essa carta de retratação foi mais para explicar o porquê que o processo está sendo reenviado e o que tem de novo nessa aplicação que compensa aí o consulado dar uma olhada. Eu diria até que quando o cliente tem o visto negado, eu já tenho uma sequência de perguntas que eu faço para ele, para saber, entender rapidamente o processo e entender o que talvez ele não tenha adicionado, né, se ele tem uma margem de manobra, né. E no caso dele, do José Antônio, foi tranquilo, porque ele recebeu a negativa dizendo que faltava laços sociais, ou seja, o problema não era dinheiro, não estava clicado que era uma falta de recursos financeiros, era laços sociais. E aí, conversando com ele, rapidamente eu percebi que ele tinha uma mãe, né, que é aposentada, tinha uma renda regular, e ele não havia adicionado a mãe. Então, foi feito isso, exatamente isso que você descreveu. Você pega o processo antigo, né, coloca na mesa e pega a carta de retratação, a carta de suporte financeiro da mãe, né, a mãe dizendo que vai dar o suporte financeiro para ele, os extratos da mãe, o imposto de renda, você coloca em cima do processo e depois você cobre esse pedido de segundo pedido de visto com essa carta que você está comentando, a carta de retratação. Você diz, eu tive o visto negado, mas eu estou fazendo um novo pedido
por esses motivos, porque eu não adicionei documento X, Y e Z. Sim, e também e pelo fato dele estar vindo para um programa longo, né? Ou seja, significa que ele está cortando, né? A maioria de qualquer laço profissional que ele tem um emprego, ele não vai ter mais. Então, isso pode dar alguma coisa a entender para o consulado que ele possa querer continuar um pouco mais no país ou estudar, ir para um college. Então, no caso, eu acredito que a carta do suporte financeiro da mãe, toda essa questão que foi, todos esses documentos que foram adicionados, ele vem de uma forma positiva para o consulado ver, bom, se ele quiser ficar mais, ou se ele quiser estender, ou alguma coisa assim, tem alguém que vai ajudar ele não vai precisar trabalhar de forma ilegal para conseguir isso. Sem dúvida. É uma opinião pessoal minha isso daí, mas eu acho que isso sem dúvida ajuda. Por mais que ele tinha dinheiro para fazer o programa que ele se matriculou, mas eu acho que para esse tipo de perfil, na idade que ele está, essa questão de você vem para um período longo de estudo, então eu acho aí que dá uma tranquilidade para o consulado ver que tem alguém que está disposto aí, que ele tem uma relação com os pais e que os pais estão dispostos a ajudar ele, caso seja preciso. Acho que o caso do José Antônio é um caso aí para você que está nos ouvindo, está com medo de entrar com pedido de visto ou teve problema de visto negado. Acho que o caso dele eu tenho certeza que até no longo prazo esse podcast vai tirar muitas pessoas que já desistiram de entrar com o segundo pedido e fazer com que essas pessoas entrem com o pedido, persistam, e façam que nem o José Antônio. Eu acho que esse processo tudo isso demorou mais, acho que já pelo menos faz uns 4 meses que eu venho trocando e-mail com ele. Então eu realmente fiquei muito feliz na hora que eu recebi o e-mail dele. E tem muita gente que pergunta se pode adicionar. A gente já comentou isso bastante em ou alguns outros podcasts. O fato se pode adicionar tio, avô, avó. A gente já comentou isso em outro podcast. A gente recomenda que você ouça alguns outros podcasts que a gente fez sobre visto. Mas bem por cima, a pessoa que está dando esse suporte financeiro, ela precisa demonstrar que, de alguma forma, tem uma conexão forte com você e estaria disposta a realmente ajudar. No caso, mãe e pai é fácil. Agora, quando você lida com essa parte de tio, tia, avô, avó, é mais difícil. Você tem que demonstrar que eles já te ajudaram no passado alguma coisa, ou eles são responsáveis por você financeiramente de alguma forma. E, bom, a gente já comentou sobre isso, mas é mais para ir completar esse segmento aí. Não, cara, sem dúvida. Essa é já que a gente já vai entrar agora primeiro, parabenizar o José Antônio, né, pela retirada do visto. Já entrando na sequência de perguntas comuns, eu acho que isso daí que você comentou é uma pergunta bastante clássica, né? Eu posso colocar o meu tio, o meu avô, como suporte financeiro? E a minha resposta que eu dou sempre, né, para a pessoa que faz a pergunta, o meu tio jamais iria pagar uma viagem de intercâmbio para mim. Sim. Então você tem que pensar como o cara do consulado. Ele vai acreditar que o seu tio vai te dar o dinheiro? Eu acho que você primeiro tem que convencê-lo. O meu caso é específico. O meu tio, ele realmente vai me dar o dinheiro por isso. Porque ele já me ajudou a pagar minha faculdade, porque ele me ajuda a pagar onde eu moro, ou porque ele ajuda a pagar, sei lá, a parcela do carro, alguma coisa assim. Tem que demonstrar que o seu... a gente está usando o seu tio, né? É o que o seu tio, ele realmente ele ajuda você financeiramente em outras partes, né, da sua vida. Mesma coisa, cara. Eu vou entrar com um pedido para visto lá no Canadá. Você pode ser você pode fazer a minha parte financeira. Quer dizer, eu vou colocar o meu irmão como suporte financeiro. Imagina. Você me daria dinheiro para visto lá no Canadá, cara? Eu não dou dinheiro nem para você tomar café. Já que você me entregou esse negócio do Superman aí, que jamais era para você ter dito no podcast, eu preciso te entregar também e dizer, o Caio é mão de vaca mesmo, ele tá sendo sincero, ele não paga café. Não, é só com você, Guilherme. Você não percebeu ainda? Que eu só rejeito os seus pedidos. Tudo bem, cara. Então vamos na sequência. A gente listou, a gente pegou, né, uma enxurrada de e-mails e foi pegando os e-mails, as perguntas mais frequentes, né? Então, um bate-bola, né? Um bate-bola, pergunta rápida. Maria Gabriela, você é a Maria Gabriela e eu vou responder, ok, Caio? Eu sou a Maria e você é a Gabriela. Então, a pergunta mais clássica, por incrível que pareça, a gente sempre recebe, eu preciso de visto para ir estudar no Canadá?
Ou dentro dessa pergunta, eu tenho visto americano, eu preciso do visto, eu preciso tirar o visto canadense? Eu já tenho visto americano? Sim. Bom, sim, você precisa do visto canadense. Qualquer pessoa precisa do visto canadense para vir para o Canadá. O visto americano não tem nada a ver com o visto canadense. A não ser que você tenha uma cidadania europeia, você pode vir para o Canadá para ficar por 6 meses, ou seja, se você só vem para estudar inglês, você pode utilizar o seu passaporte europeu para fazer isso, mas se você vier com aí um visto mais, um estudo mais longo ou de trabalho, você vai precisar aplicar. E é curioso esse detalhe importante aí, esse aspecto importante do passaporte europeu é que muitas pessoas, eu já tenho o passaporte europeu, então eu posso ir para o Canadá. E às vezes, no caso, você só vai poder vir para estudar inglês e fazer turismo. Para trabalhar, para fazer uma pós-graduação, né, um college ou um programa de estudo de trabalho, você vai precisar tirar o visto, mesmo tendo o passaporte europeu. Sim. E, bom, a próxima pergunta é a pergunta mais, eu acho que é a pergunta mais famosa aí que a gente recebe. Sim, é uma pergunta feita, eu acho que... Pelo menos todo dia a gente recebe umas 2 ou 3. Relacionadas a esse assunto. A isso. Foi fácil adicionar essa daí, né? Quanto de dinheiro eu preciso ter em conta no Brasil, né, para tirar o visto canadense? Quanto dinheiro eu preciso para poder ser... ter a chance de ser aprovado no visto canadense. Sim. Então, eu acho que, antes, Caio, de você comentar, eu acho que a pergunta ela é genérica, mas ela exige aí você tem que ser um pouco mais específico, né? Vai depender da duração e o propósito da viagem, né? Depende de quanto você vai ficar aqui, né? Se você vem para estudar inglês 1 mês, ou vem para fazer uma faculdade de 2 anos, isso varia, né? Como diz no interior, né? Mas a questão, o que a gente trabalha aí com a ideia dos números, isso a gente já, se eu não me engano, a gente já colocou um post no nosso blog sobre isso, é a questão de você contabilizar, pelo menos assim, por moradia. Vamos começar pela moradia, né? Ou comida e tal. Você tem que comprovar que você tem pelo menos $1.000 por mês. Ou seja, se você vai estudar 6 meses, só para essa parte da moradia você teria que aí comprovar $6.000. E isso daí além disso, você adiciona o valor do curso e também o valor da passagem aérea que você vai ter que pagar. Então, eu trabalharia assim com uma média de $1.000 por mês para a questão de moradia, comida, alguns gastos. A gente não está falando que é isso o que você vai gastar, mas sim o que você precisa ter em conta. Né? Então, Caio, vamos só recapitular. Então, é um mês para morar, é $1.000 por mês para cada de estadia, né? Sim. 1.000 por mês de estadia, mais o curso e mais a passagem. Mais a passagem. Então, se você vem para um curso de 6 meses, você tem que comprovar $6.000 para essa parte de estadia, mas vamos exemplo, só para arredondar, o curso ele $2.000. Então, seria $6.000 mais os $2.000, daria $8.000 mais o preço da passagem. Sim. Por 6 meses. Então, se a passagem for $1.500, você tem que comprovar que você tem $9.500 em conta para 6 meses. E é bom lembrar também que se você está vindo para um college de 2 anos ou alguma coisa mais longa, você precisa comprovar apenas o primeiro ano. Então, você faz aproximadamente essa conta aí, que seria a moradia, mais o curso e a passagem, para o primeiro ano só. Perfeito, eu espero que essa resposta sua seja referência mesmo, né, para as pessoas que tiverem dúvida, ouça o podcast número 55, né, que a gente comenta sobre isso. Que é uma pergunta bastante frequente, eu acho que a gente nunca comentou, né, com mais detalhes no podcast. Então só para dar um segundo cenário, se você vem para um college de 1 ano, você tem que comprovar $12.000 para essa parte de moradia, né, comida, $12.000. Se o seu curso vai custar $20.000, você adiciona também esses $20.000, então daria $32.000, mais, no caso, a passagem, que né, nesse caso aí seria um valor irrelevante, né, uma passagem aérea perto desse valor total de moradia do college, mas tem que comprovar em torno de $35.000. Perfeito, cara. Então vamos passar para uma outra pergunta bastante comum, que é: quais são as exigências que eu preciso atender para tirar o visto canadense?
A gente já falou de dinheiro, sem dúvida nenhuma, né, a parte financeira seria uma das exigências, e outra exigência é o que a gente sempre comenta, né, laços sociais. Né? Sim, socioeconômicos. Né? Laço socioeconômico com o Brasil. Então dinheiro e laço socioeconômico com o Brasil. Um exemplo, a gente já teve aluno que tinha dinheiro mais do que suficiente na conta e teve problema com o visto. Por quê? Ele não atendia esse segundo critério, que é os laços sociais com o Brasil. Curiosamente, né, o José Antônio, que a gente comentou no começo do programa, a negativa dele também não foi por dinheiro, foi por laços sociais com o Brasil. Sim. Então, o laço social, a palavra é bonita, né? É florida, né? Ó, laços sociais. Na verdade, o consulado ele quer verificar se você não tem potencial de vir para o Canadá e não voltar para o Brasil. Né? Eu acho que o maior medo do consulado, depois de verificar, claro, se você tem o dinheiro para bancar a viagem, o maior medo é esse. Essa pessoa está indo para voltar, ela está indo com o propósito do curso, de estudar tal, e voltar para o Brasil e não fazer nada ilegal, não ficar ilegal no Canadá. Sim. Então eles chamam, né? Esse medo dele, eles colocam uma palavra bonita, né? Laços sociais, mas basicamente é isso. Né? E aí, dentro disso, como que você comprova laços sociais? A gente comentou já do Zé Antônio. Eu acho que a forma com que eu vejo isso daí não é oficial. A forma com que eu vejo, eu acho que laço social, a melhor forma de você deixar o consulado tranquilo, que você não vai ficar ilegal, não vai voltar para o Brasil, é você mostrar que você, por exemplo, no caso especificamente, tem os pais, né, com uma vida financeira estável, você não teria nenhuma razão para arriscar, né, ir para um país distante e ficar ilegal, sendo que você tem os pais com, por exemplo, aposentadoria, né, vive bem no Brasil, a pessoa dessa não iria arriscar. Então eu acho que... E tem o fator de idade também, né? Depende da sua idade. Você com 17 anos, uma menina de 17 anos, né? Não vai vir ficar ilegal. A probabilidade é muito pequena, né? Acho que o perfil das pessoas que vêm para ficar ilegal geralmente eu já li bastante sobre isso, né? É o homem de 25 a 40 anos, né, que eles chamam, né? Sim. Eles abrem mais o olho, né, para isso. Então, tem que analisar com bom senso, né? Quando a gente analisa esse tipo de coisa, você tem que se colocar no lugar da pessoa que está analisando o seu processo. Como você disse, um jovem de 17, 20 anos, qual é a chance de vir aqui já com a intenção de ficar ilegal? Ou uma pessoa que está desempregada no Brasil há meses e já tem aí 35 anos, não tem nada a perder, não tem nenhum... é solteiro, né? Não tem nada que segure no Brasil. Qual que é a chance dessa pessoa vir e tentar uma vida aqui que seja aí, né, trabalhando ilegal ou tentar outros meios? Então o consulado, sim, ele vê de várias formas. O processo de visto, ele é uma análise de perfil, né? Não é um processo, né, de pontuação, nada. É perfil, então você tem que aí, traçar o seu perfil com documentos e mostrar para o consulado, né, as suas reais intenções. E eu acredito também, voltando como eu disse, a respeito do João Antônio, o fato dele ter os pais terem uma vida, né, estável, financeiramente estável, isso ajuda também, se ele quiser continuar aqui, ele tem a ajuda dos pais. Então, isso daí também ajuda nesse aspecto. E aí, eu acho que a outra pergunta é o que eu acabei até de comentar: a idade afeta o visto? Sim, pode afetar, dependendo da circunstância, né? Se você vem com 35 anos para estudar inglês, que nem você acabou de comentar, 35 anos vem para estudar inglês e não tem, né, tá desempregado no Brasil, tal, isso pode, eles podem ficar de olho e querer verificar melhor o seu pedido, né? Então a idade pode afetar. Eu sempre comento, né, eu acho que eu já comentei isso antes, a gente já falou sobre isso. Não, a menina de 17 anos, a chance dela de ficar ilegal aqui é 0,01, né? Não tem porquê, né? Agora, já um tiozão que nem eu, por exemplo, ou que nem você, cara. Nossa, acende a luz no consulado. Acende a luz vermelha. Toca a sirene, né? Eles abrem a sua aplicação, vê lá um tiozão que nem você, né? O melhor programa que ele fez foi assistir o Superman. No ano, né? O melhor programa do ano. Não tem emprego? Certeza. O tiozão tá indo pra ir atrás da casa do Superman lá em Norte Vancouver. Ele vai morar na floresta. Certeza. Toca a sirene no consulado e cai um monte de máscara de oxigênio pro... Então, é engraçado. Hoje em dia, nesse mundo politicamente correto, a gente não pode falar de análise de perfil, mas o visto é basicamente isso, né? A gente está sendo, na verdade, sincero apenas, né? Sim.
Outra pergunta é, estar desempregado é um empecilho para tirar o visto? Também depende, né? A gente já comentou isso no podcast recente. Se você vem, por exemplo, para um estudo de trabalho, fazer uma pós-graduação, provavelmente você vai ter que estar desempregado. Né? Você vai estar desempregado, isso não influencia em nada. Não. Eu acredito que não tem influência nenhuma nisso. Porque se você não está desempregado no momento que você aplicou para o visto, você vai estar em questão de 1 mês, 2 meses. Você vai ter que pedir demissão. Não. Outra pergunta é, eu preciso contratar despachante? Como eu faço pedido de visto? É muito comum essa pergunta. Né? Eu acho que talvez falte informação. Eu não sei como que funciona no Brasil, se as agências ainda oferecem taxa de visto, taxa de aconselhamento de visto. A verdade é que você não precisa, né? O consulado canadense, isso aí é uma especificidade do governo canadense, ele tem uma agência no Brasil que chama VAC. É uma organização, acho que é uma parceria, né? Uma organização privada que faz em diversos lugares do mundo e elas oferecem esse serviço pro governo canadense. Eles te orientam, você pode receber orientação por e-mail, telefone. Você não precisa ir para São Paulo, não tem. Até outra pergunta que está aqui, se tem entrevista. Não tem entrevista, o visto canadense é diferente do visto americano. Então você não precisa ir lá no consulado para entregar o pedido. Na verdade, não faz diferença nenhuma. Às vezes eu ouço muito isso. Eu vou entregar pessoalmente, que é melhor. Na verdade, você vai entregar por um buraco. Você vai colocar o envelope dentro de um buraco. Sim. Né? Não compensa você ir no consulado. E a VAC oferece um serviço excelente. Eles têm 3 unidades no Brasil, em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro. Você não precisa estar nessa cidade, você pode contactar e mandar o seu passaporte com o pedido por malote para eles, né? Acho que é DHL, o sistema DHL. Sim. Então você faz tudo através da VAC, você não precisa de despachante, cara. Isso daí é até um comentário denúncia. A gente teve um cliente recentemente. Quem acompanha todos os nossos podcasts já sabe dessa história, mas eu tenho certeza que tem gente que não ouviu esse podcast, esse podcast anterior, que a gente comentou exatamente sobre isso. A gente teve um cliente que foi numa agência de intercâmbio e a agência estava cobrando uma taxa para visto elevada. Eu não lembro o valor, não lembro se eram R$200 ou $200, mas era assim uma taxa que eles ficavam uma parte do dinheiro e pagavam a taxa da VAC. Sim. Então você estava contratando duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está aí vindo para o Canadá, você não quer gastar além, você quer fazer da forma correta, contacta direto a VAC, faz direto com eles dão orientação, eles tiram dúvida por telefone, por e-mail, e é um serviço excelente. Você ainda pode rastrear o seu pedido através do sistema da VAC. Você ganha uma senha, você coloca a senha e você verifica em que status, né, que etapa que está o seu pedido de visto. Ou seja, é um serviço extremamente profissional. Eu não consigo entender como tem, claro, agências que ainda oferecem. Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa vai na agência e não é informada disso. Mas aí eu acho que é uma responsabilidade da agência. Né? A agência não informar, você não precisa do meu serviço de visto mais. Né? O Brasil foi o último país, né, dos países aí que tem o consulado canadense, que ainda tinha sistema de despachante. Ainda tem, né? Ainda tem despachante, é incrível, né? Não precisa de despachante, você faz direto com a VAC. O despachante não tem fórmula mágica nenhuma, o pedido de visto canadense é para ser simples, e quando complica, aí sobra pra gente, né, cara? Aí sobra pra gente fazer o pedido. Então, eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quanto demora? E também, eu queria fazer uma observação também agora, antes da gente finalizar, que eu acho que também é um ponto muito importante para essa questão do visto. A gente vê muita gente tá com pressa de aplicar, né? Não, eu tô aplicando isso aqui, eu quero mandar o quanto antes. O que a gente aconselha, não tenha pressa de fazer essas coisas, que a gente vê que a maioria dos casos que tem visto negado são pessoas que não pararam para analisar, não sentaram e falaram assim, eu vou fazer com calma isso, eu vou preencher os documentos, eu vou preencher os formulários, ou eu vou atrás desses tipos de documentos. Não, eu preciso fazer tudo rápido, eu quero ir o quanto antes. Não tenha pressa, né? Eu sei que você está aplicando aí, quer vir para o Canadá, né? Quer chegar logo, mas se você aí demorar uma semana a mais, você precisar de mais um documento, ou prepara a sua aplicação de uma melhor forma. Né, da melhor forma possível. Porque, como a gente disse, o consulado ele vai traçar o seu perfil baseados nos documentos que você está enviando. Entendeu? Então, se é uma coisa que está faltando, uma coisa que não está
comprovando. Porque você imagina que o oficial de imigração ele vai ter que analisar o seu processo com aqueles papéis que está na frente. Se ele tem alguma dúvida a respeito, na dúvida eles negam, né? Ou eles vão atrás, ou eles vão pedir mais documento. Então, entenda que o oficial, ele quer ver uma aplicação consistente, ele quer ver uma aplicação onde que ele possa traçar o seu perfil, né, analisar com aqueles documentos que você está fornecendo. Ele não vai entrevistar você, ele não pode fazer mais perguntas, ele não vai fazer isso. Não, é tudo baseado no papel. Então você tem que realmente se dedicar um tempo vendo se está tudo lá, se você está usando todas essas comprovações que você pode utilizar, se o dinheiro que você está analisando é o suficiente. Porque tem muita gente que fala assim, ah não, Caio, mas eu não vou gastar 1.000 por mês, porque eu vou dividir um apartamento aqui, eu vou economizar com comida, então eu vou colocar assim, eu vou fazer minha conta como se eu fosse gastar 600 por mês. Então eu só vou comprovar essa quantia de dinheiro. Mas essa não é a forma que o oficial de imigração ele vai olhar para o seu processo, né? Não é o que você acha que você vai gastar ou o que você acha. Não, tem aí um padrão, como a gente comentou nesse podcast, dos valores aí aproximados que você precisa comprovar. E é isso que eles querem ver. Então, se você não pode aplicar agora, você precisa demorar mais uns meses para juntar mais dinheiro, aguarde mais uns meses. Eu fiz isso. Eu conheço muita gente que fez isso. O Guilherme fez isso. Eu fiz, cara? Eu não lembro. Você não ficou no Brasil guardando dinheiro até você vir pra cá? Entendeu? Ah, não, cara, é que quando você tava falando eu tava lá abrindo a geladeira. Me desculpa, cara. Ah, não, tudo bem. Então não pergunte se você não tava ouvindo. Então a questão é essa aí. Eu atrasei minha viagem aí por 1 ano, 10 meses, 1 ano, porque eu queria juntar mais dinheiro para poder comprovar nessa questão do visto e também para poder vir de forma mais tranquila, né? Então acho que é essa observação aí que eu tinha para fazer. Cara, já que você fez uma observação, acho que nada mais democrático, né, do que eu também fazer uma observação. Ficou com ciúmes. Então tá, fala aí que eu vou lá na geladeira pegar alguma coisa. É o seu tempo de sair no banheiro e na geladeira, que agora eu vou falar. Às vezes a gente vê que as pessoas ficam, às vezes tem o visto negado, ficam revoltadas com o consulado. O cara do consulado não foi com a minha cara. Eu ouço isso, eu já li várias vezes e eu já ouvi várias vezes. O cara do consulado não foi com a minha cara, foi sacanagem, foi preconceito. A verdade é o seguinte, tem isso em mente quando você entrar com um pedido ou o segundo pedido. Você está lidando com o governo canadense, você não está lidando com o governo brasileiro. O governo confie no serviço do consulado, porque nossa experiência de 8 anos lidando com isso, se foi injusto a decisão da negativa e você tem mais documentos a adicionar, você realmente acredita e vê que houve uma falta, né? Acontece, né? Às vezes você não coloca toda a documentação, como aconteceu com o José Antônio. Confie, pois o consulado não vai pensar 2 vezes em rever o pedido. Sim, então você está lidando com o governo canadense, está lidando com uma instituição honesta. Sim. É que às vezes as pessoas confundem. Eu entendo isso, porque o serviço público no Brasil é uma porcaria, né? A credibilidade do serviço público do governo brasileiro é zero, né? E às vezes a pessoa não percebe que quando ela está fazendo um pedido de visto, ela está fazendo um pedido, às vezes pela primeira vez, para o governo canadense. Né? Então não tenha medo. Porque se você houve algum erro, você às vezes esqueceu de algum documento, né, que nem o José Antônio achava que não precisava colocar a comprovação financeira da mãe, não pense 2 vezes, entra de novo com o pedido. Eles vão ter a boa fé, acho que é a palavra certa, para me relacionar ao consulado canadense em São Paulo, eles vão ter a boa fé de rever o seu caso. Sim, Não, e se você sente que você pode colocar documento, mas eu fiz isso. Eu lembro que eles pediam 3 meses de extrato bancário, né? Eu acho que, se não me engano, eu coloquei mais, sabe? Pra dar certeza de que aquele dinheiro não foi transferido para uma conta. Não, eu guardei, eu trabalhei para economizar aquele dinheiro e tal. Então, eu adicionei mais coisas. Não lembro se acho que na época eu adicionei inclusive o histórico da faculdade. Tudo bem que isso assim, não faz diferença. Na minha cabeça, na época, e hoje em dia, faz diferença. Porque, como eu disse, o consulado ele vai analisar o seu perfil. Ele vai traçar uma imagem sua baseada nos documentos, né? É um retrato falado que ele vai fazer baseado nos seus documentos. Então, se você adiciona algumas coisas a mais, você pode aí fornecer mais ideias para esse perfil. Cara, é curioso notar que a gente sempre fez os nossos pedidos com uma orientação geral do nosso pai, né? O nosso pai trabalhou 35 anos como advogado, e ele sempre falava isso, e a gente usa isso também nos pedidos de visto. Sim. A falta de informações pode te prejudicar no processo.
Sim. Mas o excesso de informações, ou seja, você, né, enche o consulado com informações relevantes, Sim. o excesso de informações, o excesso de documentos nunca irá te prejudicar. Exatamente. É engraçado, esse princípio jurídico aí que a gente, né, aprendeu com o nosso pai, né, a gente aplica isso todos os dias orientando alunos de pedido de visto. Sim, por isso que as nossas aplicações, sempre para visto, imigração, a gente sempre colocou muito mais documento que na verdade estava pedindo. Mas assim, muito mais documento do que estava sendo pedido, né? E a gente nunca teve problema. Então, Caio, vamos encerrar esse podcast e pedir para você que está nos ouvindo acessar a nossa agência online. Se você tem interesse, né, em vir estudar aqui no Canadá, seja aqui em Vancouver, em Toronto, Montreal ou Calgary, a gente tem uma agência online há 8 anos, é o serviço mais antigo do Canadá para brasileiros, né, está bem sedimentado já, a gente já tem muita experiência aí de 8 anos trazendo aluno para cá, né, clientes aqui para Vancouver e Toronto e, né, Calgary, né? O pessoal não esquece de Calgary, né? Calgary é uma das maiores cidades do Canadá, tem acho que 1 milhão de habitantes. E acessar o endereço, a nossa agência online é no canadaprabrasileiros.com/intercâmbio. E aí vai um aviso, o programa de estudo e trabalho vai terminar. Ano que vem não vai ter mais estudo e trabalho para o Canadá. Então, se você tem interesse, a gente ainda tem vaga, a gente ainda está aceitando vaga para o programa de estudo e trabalho. Não, é importante lembrar, Guilherme, que tudo indica aí que o programa vai sim acabar a partir do dia 1º de janeiro, só que não significa que você vai poder fazer sua matrícula até o dia 31 de dezembro, né? Provavelmente as agências, as escolas vão precisar começar a cortar as vendas, né, as matrículas do curso de trabalho antes já, sei lá, pode ser a partir de outubro ou novembro. E aí, para encerrar, né, a pessoa pode se perguntar, que está nos ouvindo, mas qual é a vantagem de eu comprar através de vocês? A gente tem uma proposta completamente diferente de todas as agências de intercâmbio, que eu acho que essa é o grande diferencial e é por isso que eu acredito que o nosso serviço é o melhor do mercado. Você não precisa pagar todo o pacote de intercâmbio, ou seja, o curso, a passagem, né, o valor da moradia, para nós, quer dizer, você faz um pagamento, né, grande para nós e depois a gente distribui para a agência, para a escola, para a moradia, paga a sua passagem. A gente trabalha de uma forma diferente. Você só efetua um pagamento mínimo, uma taxa mínima da matrícula, que varia de acordo com o programa, e o restante você vai pagar direto para a escola, e a passagem você compra direto com a companhia aérea. Essa é a forma mais segura de você fazer intercâmbio, evita essas tragédias que às vezes a gente lê no Brasil, aí, que a pessoa comprou o pacote de intercâmbio, deu um valor alto para a agência, e a agência não repassou para a escola, e muito menos para a moradia, e muito menos para a companhia aérea. Casos que a gente cansou de ver, que aconteceu esse ano ano passado, de agências que, né, fecharam ou que deram calote e ficaram com todo o dinheiro dos clientes. Então a nossa proposta é a única segura do mercado, é a única. É a única proposta que você vai estar seguro de que o seu dinheiro vai já direto para a fonte final, que é ou que seja a escola, né, com o pacote também com a moradia, ou a companhia aérea. Então, esse é o grande diferencial nosso. A gente trabalha isso há 8 anos e tem 100%, né, de satisfação. Todo mundo que vem acaba indicando, fala, poxa, se eu soubesse antes... Hoje, às vezes, recebe e-mail, né? Poxa, quando eu vim para o Canadá, eu não sabia que vocês ofereciam um serviço assim tão descomplicado, né, de intercâmbio. Então a gente gostaria de agradecer a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que me mandaram mensagens de parabéns pela cidadania canadense. Eu realmente fiquei emocionado porque a pessoa que mandou, ela está lutando ainda lá no Brasil para vir para cá. Sim. Aí você vê o perfil, né? A pessoa, não tem nem palavras aí, mas eu gostaria de agradecer as mensagens que eu recebi essa semana. Sim. Então é isso, pessoal, e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.